Milhares de olhares, todos os dias em um só lugar. Coloque sua marca, produtos, serviços e projetos no caminho de quem decide. Olá, povo de Deus! Estamos hoje numa apresentação diferenciada do podcast. É o Idealcast, tracinho rádio. E claro, também tem a transmissão pelo canal no YouTube do Darcy e Claudinha. As redes sociais sendo cada vez mais demandadas e atendendo uma necessidade muito grande. Fabiano, tem como a gente ouvir lá com o auditório? De Gamaliel. Na verdade, você não estava ali defendendo Jesus, defendendo a igreja diante de todo o sinédrio. Infelizmente, nós não vemos isso. E não é de hoje, já é de muito tempo. E a uma igreja veio para isso. Entrevistas relevantes. Michele Pires Coutinho. Igreja Luz do Mundo Mundial. A senhora também veio para o evento hoje? Vim participar, vim juntamente com a minha pastora presidente. Né? Como que é o nome da pastora presidente? Vandira. A pastora Vandira. Isso. Então, qual é o endereço da sua igreja, pastora? Então, hoje nós estamos localizados onde eu congrego ali em Almirante Tamandaré, no Jardim Monte Santo. Monte Santo. Só que a nossa igreja é uma igreja um pouco diferente. A nossa igreja ali do Monte Santo, nós somos 99% brasileiros. Argentina, bastante venezuelanos. Como já é América Central, né? Mas tudo aquela parte ali. Então, assim, venezuelanos, tem muitos venezuelanos. Então, nós somos uma igreja acolhedora desse pessoal que vem de fora. Dos refugiados, muitos são refugiados, outros estão migrando mesmo para cá? Isso. Uhum. E a pastora Vandira, nós temos igreja em todo o Brasil. Sim. E a pastora Vandira, que é a nossa presidente, é presidente do Sul. Pastora, eu acho que tem tudo. A senhora falou de uma igreja acolhedora vindo da Europa, né? E Almirante Tamandaré é italiano, né? O que tem a quantidade... As famílias italianas, eu vejo pela Claudinha, que você conhece aqui do podcast, ela está lá no auditório agora. Ela está no auditório. A Claudinha, ela é italiana de pai e mãe. A nossa igreja, ela fica quase de frente com o Parque Aníbal Cury. Aquele lado ali de frente do Parque Aníbal Cury. Para quem está vindo para Curitiba, do lado esquerdo, né? Isso. Pastora, você sabia que é o Almirante Tamandaré? Eu ouvi de um ex-prefeito, que agora também... ele é candidato, ele contou em um discurso dele, eu gravei, eu estou atrás desses detalhes, que ali, sobre a sua região, passaria um trem, aliás, um bonde aéreo, a senhora já ouviu falar? Eu ouvi falar pela sua pessoa. É mesmo? Essa informação, eu estou espalhando para todo mundo. Evento, ali da Unigreja, que a gente conversou um pouco mais. E se isso for realmente acontecer, é maravilhoso, né? Vai passar próximo da igreja ali? Almirante Tamandaré tem sido do Muitas Senhor. almas ali na região também, né, pastor? Bastante. Mas tem muitos lugares ali que precisa, assim, desesperadamente de Jesus, desesperadamente. Nós tivemos várias visitas que a gente fez ali para pessoas que muitas vezes solicitam através da capelania, né? E a gente atende, tanto hospitais quanto as visitas. E a gente viu ali quantas pessoas sedentas de Jesus, né? Muitas. E de repente a importância da gente ter uma igreja pronta para receber, acolher, orar, libertar, cuidar das pessoas. Exatamente. E ali é um lugar de muito refúgio para as pessoas mais carentes. Então, Almirante Tamandaré é uma cidade muito bela, muito linda, mas que acolhe pessoas muito carentes. Eu tenho visto o trabalho das igrejas ali em Almirante Tamandaré fazendo esse acolhimento dessas pessoas, dessas famílias, não só com a igreja, mas a gente tem várias instituições ali também que acolhem essas famílias. Mas o que mais precisa ali em Almirante Tamandaré realmente é que Cristo seja o centro de tudo em Almirante Tamandaré. Amém. E aí, esse é o nosso desejo, o nosso id, né? Jesus já deixou esse id para nós. E nós temos honrado isso levando Cristo, né? Então, isso tem sido muito maravilhoso. Mas tem muitas almas ali para ganhar para o Senhor. A senhora já tem essa revistinha, pastora? Não Unigrejas? Não. Então, eu vi ali na entrada. Na entrada. Uhum. Essa revistinha é da Unigrejas, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. É o que está acontecendo aqui no auditório do SICOM, que fica bem na divisa de Curitiba com Colombo, pela Estrada da Ribeira. A Unigreja está... E a Unigreja tem que trabalhar os navios e subir também a né? Esses
sempre falo isso, senhora, que há igrejas encantadas. Você, pastor, você, líder evangélico, você que muitas vezes está sozinho, você não precisa levar os teus membros para uma igreja, não é essa a função. Na verdade, nós da Unigreja estamos para somar força. Nós não concorremos de jeito nenhum com as convenções, não é essa. Com as associações de pastores, não é esse o objetivo. Nós temos, graças a Deus, muitas igrejas que são grandes e têm uma estrutura toda, mas nós temos também aquele pastor que sofre no dia a dia, carregando muitas vezes todo o peso da igreja nas costas. E é justamente para esse que precisa que a Unigreja está lá. E não são poucos, já são 50 mil no país e agora chegando na Europa e deve ir cada vez mais. Tem um presidente nacional, que é o pastor, que é o bispo Celso Rebelo, ficou na Inglaterra, ficou na Coreia do Sul, no Japão, fala japonês perfeitamente, e os últimos 12 anos ele ficou em Dubai. Para a senhora, no dia a dia da sua igreja, está sendo importante essa proximidade com a igreja, estar juntos nos cultos, nas reuniões, nas convenções e também nos congressos? Extremamente importante. E isso que eu achei fantástico na Unigrejas. Quando eu conheci a Unigrejas, né, o senhor nos conectou, eu não conhecia o trabalho. Eu não conhecia. Gente, que delícia que é essa união. E eu posso abrir um assunto bem particular aqui. Opa, eu falei para o meu esposo, falei assim, se nós tivéssemos conhecido a Unigreja, nós não tínhamos fechado as portas da nossa igreja. Porque nós tínhamos um ministério pequeno e a gente, em um momento, precisou de um acolhimento. Nós éramos os pastores, nós estávamos precisando de um acolhimento, de um abraço e de pastores que nos abraçassem e falassem, eu não quero você aqui comigo, mas eu quero ver você bem. E a gente passou por um momento, há uns 2 anos atrás, aonde nós precisamos fechar o ministério que nós estávamos. Dói isso, né, pastora? Dói demais. Sim, foi um luto muito grande para nós. E quando a gente passou por esse processo, nós buscamos ajuda de alguns pastores. Nós não conhecíamos a Unigreja. Nós buscamos ajuda de alguns pastores. E, infelizmente, o que a gente ouvia era, não se preocupe, porque fecha lá e vem para cá congregar com a gente. E, infelizmente, foi isso que nós ouvimos de pastores, que nós fomos para ser abraçado e buscar um conselho. O que nós fazemos nesse momento? Mas não se preocupe, se não der certo lá, venha para cá, porque eles conheciam o nosso trabalho e sabiam o amor que nós temos pela obra. E isso a gente acabou se desgastando na caminhada, que fomos para a Luz do Mundo, né, ajudar a obra ali. E quando eu conheci a Unigreja, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo assim, meu coração, meu Deus. E eu falei isso e falo para outros pastores. Inclusive, há um tempo atrás, um pastor chamou a gente para uma reunião, porque estava querendo fechar a igreja. E eu falei, vamos lá conversar com ele, vamos levar ele para a Unigrejas, porque ali vai ter pastores que vai dizer, não fecha. Não fecha, exato. Não fecha, porque você vai conseguir. Você vai conseguir. E foi isso que eu ouvi. Eles não sabiam da minha história, inclusive não sabem da minha história, estou falando aqui. Mas eu falei, se nós tivéssemos conhecido a Unigreja, eu sabia que nós íamos ter apoio espiritual. Porque a Unigreja traz isso, esse acolhimento. E aconteceu com a minha pastora, a pastora Vandira veio falar, assim, eu quero que você vá na Unigrejas. É um acolhimento tão grande que eles nos dão, que você se sente em casa. Você nem parece que você está em outro ministério, você se sente em casa. E isso a Unigreja tem trazido para nós. Ela tem um CNPJ diferente, ela tem uma estrutura diferente. O que acontece é que a Igreja Universal abraçou a Unigrejas. E quem é pastor sabe disso, quem vive no meio sabe disso. Muitas vezes você precisa do acolhimento e de condição. A Igreja Universal começou com o bispo Edir Macedo, todo mundo conhece o bispo Edir Macedo, e quando ele começou, hoje, a igreja é grande, está no Brasil inteiro, e mais de 150. Mas eles são fortes, porque eles têm uma visão diferente. E o bispo Edir Macedo dizia, quando ele começou há 48 anos, quase 50 anos atrás, lá no Coreto, no Méio, no Rio de Janeiro, que ele precisava de ajuda, porque onde que era a igreja dele, ele não tinha. Ele escolheu o bairro do Meia e lá próximo de fábricas, onde tinha um coreto, ele ia com a caixa de som e fazia o culto dele meio-dia, que era o horário que as pessoas saíam para o almoço. Então ele, com essa visão evangelística de ganhar almas, e ele ainda brinca hoje dizendo, né, que a dona Esther, ele não era, e não é, porque tem pregadores que têm uma mensagem maravilhosa.
E ele não se considera, ele se considera servo. E aí ele começou a pensar o seguinte: aquelas igrejas não vão fechar, eu vou ajudar. E ele deu a estrutura para uma igreja. Por exemplo, há casos de igrejas que não tem um tanque para fazer o batismo, alguma coisa, não tem como. Eu só falo com o pastor Lima, que é o responsável aqui no Paraná, você pode fazer dentro de uma das igrejas universal. Está liberado, porque é de Deus. A única diferença é que você vai ter pessoas para te auxiliar lá. Então, gente, é isso que acontece. Lembra da última mensagem que, por acaso, no último congresso, foi o bispo Edir Macedo que fez, né? Sim, foi o bispo Edir Macedo. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, no início, a gente queria fazer, quem sabe, uma igreja como se fosse minha, para ser o teu reino, do teu jeito. E ele disse, não, essa visão eu não tenho. Eu faço tudo para Deus, como servo. Foi muito forte isso para mim. Repercute até hoje dentro de mim, muito forte isso aí. Eu acho que para todos nós, né? Quando a gente acaba se individualizando, e esse é o problema de muitas igrejas também, essa rivalidade, essa coisa assim, não, a minha igreja não é a igreja de Cristo. Quando você tem uma visão de igreja de Cristo, você acolhe. Quando você tem uma visão de minha igreja, você afasta. Então, mas as igrejas hoje, né, ninguém quer, ninguém vai, o que está acontecendo? É porque tem muitas igrejas que têm essa visão, a minha igreja. Aí, quando é a igreja de Cristo, mais de 150 países. Por quê? Porque não é a minha igreja, não é a igreja do Edir Macedo, mas é a igreja de Cristo. A gente aprende, todo mundo diz a igreja universal é fechada. Não, pelo contrário, é super aberta. Gente, vamos novamente. Fabiana, você consegue colocar para mim o auditório lá novamente para a gente ouvir, se possível com áudio? Tem como abrir o áudio? Irmãos, agradecer a Deus por cada dia que a gente se levanta, com lutas ou sem lutas, porque Deus está permitindo a gente se levantar. Está dando mais uma oportunidade para a gente de sermos melhor e de fazermos melhor para Ele. Eu sempre penso isso. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se eu não morrer até o final do dia, eu estou tendo uma oportunidade. Deus me deu uma nova chance. Se eu acordar amanhã de manhã, eu tenho que ter um entendimento que eu preciso fazer tudo diferente do que eu fiz. Fazer melhor. A gente continua aqui com a pastora. E então, pastora, a gente estava conversando sobre isso. A senhora disse uma coisa bem importante no início da nossa conversa: acolher pessoas que vêm de fora. Muitas vezes eles estão vindo sem recursos, muitas vezes desesperados, porque estão fugindo de uma situação específica. Tem países que eles têm bastante dificuldade com o próprio regime. A gente sabe dessas dificuldades das pessoas. Muitas vezes, por ser cristãos, eles não conseguem uma convivência. Eles vêm para o nosso país e eles querem ser acolhidos. Nós sabemos, as profecias estão aí, Apocalipse está se cumprindo, nós estamos nos últimos dias, a vinda do Senhor é iminente, e a gente vai, evidentemente, acolher todos que quiserem. O cristianismo, a gente sabe, está aí na Bíblia, para quem a gente quiser. O Espírito Santo está sendo derramado para todas as pessoas que buscarem o Senhor. Terão, além da visão material, que é típica de cada um, terão uma visão espiritual também. Mas esse acolhimento, muitas vezes, é uma tábua de salvação para a pessoa que está chegando. Sim, sim, de todas as formas, né? Material e espiritual. É muito lindo isso, porque nós nos reunimos e vamos buscar, primeiramente, trazer esse acolhimento. Muitas pessoas já vêm direcionada para a Igreja Luz do Mundo. Então, a pastora Vandira, eles são missionários, né, desde sempre, né? A vida toda? E ela já morou muitos anos também na Europa, já fez a obra do Senhor lá, foi para lá para acolher brasileiros. E veio para o Brasil para acolher. Gente de fora. Isso. Então, é muito lindo o que arde no coração dela, do pastor Assir, que é o esposo dela. Então, assim, às vezes na casa dela, é uma casa grande, que já foi feita para acolher mesmo, aonde está a nossa sede, né, ali em São José dos Pinhais. E às vezes tem 30, 40 pessoas de fora. Que maravilha. E isso queima o coração dela. É trabalhoso? Claro que é. É bem que é próximo do aeroporto ali, para aqueles lados ali, bem próximo ali, da entrada de São José.
Mas o nome do Para quem é de bairro... fora, pra você entender, o aeroporto de Curitiba fica em São José dos Pinhais, que é uma cidade, uma das maiores cidades da região metropolitana. Próxima daqui de Curitiba fica a cerca de meia hora, 40 minutos. Mas eu vou dizer para você que não é fácil, porque começando pela cultura, né? A cultura deles é totalmente diferente, a forma deles adorar Deus é um pouco diferente da nossa. Então Deus levou a pastora Wandira para ela aprender, ela viveu alguns anos lá, aprendeu a cultura e falou: agora você volta para sua terra, mas para cuidar desse povo. Então ela tem cuidado assim e começa ali com esse acolhimento, já trazendo a parte espiritual, porque daí todo o culto em si são os irmãos venezuelanos que fazem, são eles que fazem. Eles já estão na facilidade da língua? Sim, tudo. Eles procuram falar mais o português, tentam falar mais o português, mas ainda tem bastante que falam em espanhol. E daí já começam a ajudar, procurar casas para alugar, ajudar nessa procura. Trabalho, documentação. A pastora Wandira recebe muita doação para distribuir para esse pessoal, então as pessoas já conhecem o trabalho dela, então ela consegue trazer tanto o espiritual quanto também essa parte material, né? Ajudando com cesta básica inicialmente. As pessoas ajudam muito ela por esse acolhimento. Então, quando vem missionários de fora, ela que acolhe ali. É muito lindo o trabalho deles. O bispo Celso Rebeck, que é o presidente da Unigrejas, ele costuma dizer o seguinte: por mais que quiséssemos, tem lugar que nós nunca vamos chegar, mas lá tem almas. E nós não fomos constituídos servos de Deus somente para as coisas materiais, mas sim para o mais precioso, que é a alma, né? Então, ali, quando há o acolhimento em todas as áreas, ajudando no que eles precisam, trazendo segurança, pertencimento àquela região, àquela pessoa que está vindo, você está, na verdade, acolhendo uma alma. Tive sede e não me deste beber. Estava nu e não me ajudasse, não me vestisse, né? Ah, mas Deus só está na igreja A, na igreja B. Não, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então, se nós temos Cristo, Cristo vai estar em todos os lugares. Eu sei de uma coisa. Nos últimos dias, Deus tem derramado do seu Espírito. O povo de Deus tem se unido em todas as causas importantes. E a gente sabe que coisas maravilhosas estão acontecendo. Por quê? Não é só acolhimento. É o povo de Deus se juntando, a oliveira florescendo e chegar no nosso momento maior, que é justamente o momento que a gente vai subir com o Senhor, a redenção da humanidade. Cada vez que eu penso nisso, pastora, já pensou você voltar ao paraíso junto com o Pai? É muito forte, né? É muita. Voltar junto com o Pai, passear ao entardecer com o próprio Deus. Nós tivemos uma campanha chamada Getsemane. E foi aquele momento de Cristo ali, né? Que ele ficou sozinho. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão venceu. Glória a Deus. E nós estamos aqui hoje transmitindo para tudo, porque o segundo Adão venceu. E se ele venceu, nós venceremos. Pastor, muito obrigado pelo seu depoimento, que Deus abençoe, foi muito bom conversar. Eu sei que a senhora é contadora, é isso? Também. A senhora, inclusive, eu soube que andou ajudando, inclusive, algumas igrejas aqui, foi isso? Palestras? Isso. Eu tive uma oportunidade, né, de ser convidada pelo pastor aqui da Unigreja, para atuar junto com as igrejas, né? Então, hoje o meu escritório é ali em Almirante Tamandaré também, e nós somos nichados em igrejas e associações. E aí veio mais forte esse desejo de trabalhar mais com as igrejas, né? Então, hoje nós acolhemos essas pequenas igrejas que participam da Unigreja, nós trazemos ali, assim, de forma, assim, reino mesmo, sabe? De forma a direcionar, porque às vezes a gente quer andar na lei de Deus e esquecemos que temos a lei de Deus para cumprir, né? E precisa, e é necessário, ainda mais nesses últimos tempos. Então, a gente tem feito um trabalho palestrando, levando esse conhecimento, né, para as igrejas. Junto com a doutora Joyce, inclusive. Junto com a doutora Joyce. Ela é advogada, então ela fala dessa parte mais jurídica e eu atuo na parte contábil. Então, nós temos levado isso
né? E tem sido lindo o que Deus tem feito, assim, despertando a igreja do Senhor para os últimos tempos. Interessante essa questão. A papelada de uma igreja precisa estar em dia. Sim. Tem responsabilidade, tem direitos e deveres. Exatamente. E sabe que foi interessante que quando nós levamos a palestra para alguns pastores, né, ali da igreja que participaram, teve pastora que falou assim: meu Deus, tudo que da igreja eu pego nota, mas eu anoto e amasso e jogo fora as notas. Eu falei: irmã, não pode. São 5 anos que o governo exige para guardar essa documentação, a gente precisa guardá-la. Nossa, glória a Deus que teve esse momento para a gente aprender. E eles aprenderam bastante, nós estamos ali direcionando. E é lindo, porque é o reino de Deus. O reino de Deus não é simplesmente nós entrarmos dentro da igreja ou ganharmos almas. Isso faz parte, isso é o ID. Mas tem outras coisas que nós precisamos. E Jesus, ele andava também na lei, né? Ele não veio para abolir, né, a lei. E nós temos lei aqui também, e isso tem sido lindo para o reino de Deus. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, um pouco antes de iniciarmos a transmissão, e até uma sugestão do pastor Lima, que é o superintendente da Unigrejas no Paraná. Ele disse: de repente, por que não trazer a pastora e a doutora para falarmos para as outras igrejas? Exato. Então, estou oficializando o convite. O seu esposo também o pastor também é contador? Ele atua comigo, ele certo. atua comigo, ele faz hoje a parte de RH das empresas, que eu atuo, mas a gente está focando só para as igrejas mesmo, e ele atua também comigo, ele faz a contabilidade junto comigo. Nessa época, a contabilidade fica exaurida por causa do imposto de renda, né? Tem prazo? Isso, tem até o dia... Para as igrejas nós temos até julho. Até julho? Isso, prazo. até julho. É o ano fiscal ou o que é? Isso, é do ano anterior, né? Do exercício anterior, a gente faz agora até julho. Janeiro a dezembro do ano anterior. De 25 a gente vai enviar agora para o governo até julho de 26. Certo. Obrigatoriamente. E quem não envia gera multa. Gera multa. Gera multa. E depois pode dar uma série de problemas. Sim, inclusive inativar o CNPJ. Então, nós tivemos o caso de uma igreja que a gente foi procurado, a gente soube por cima da história, mas foi mais ou menos isso. De repente, não tinha o CNPJ, já não tinha mais conta bancária, não tinha mais nada. Não tinha nada. Então, para você que talvez esteja nos vendo pela primeira vez, você tem a igreja, a papelada é muito... E não é coisa complicada de fazer. Não, e nós damos cursos, inclusive, de forma gratuita. Nós levamos o curso para os tesoureiros da igreja, para ensiná-los a como cuidar de toda essa documentação. Pastora, vamos aproveitar, não estava no roteiro, naquela câmera ali, passe o seu telefone comercial, por favor. Então, quero lançar esse convite para você, que talvez seja alguma dificuldade na tua igreja com a documentação. Pastora, tá tudo certinho, mas eu não sei se está dentro das normas do governo. Então, juntamente com a Unigreja, nós levamos isso para as igrejas. Então, quero convidar você que sentiu essa necessidade, não, eu preciso, ou eu quero ver simplesmente se eu estou fazendo a coisa certa, se está tudo dentro das normas, dentro da lei. Pode me chamar ali no WhatsApp, o número é o 41 98805 1264. Nós temos o Instagram também, né, ali da página, que é Águia MPC, né, que é essa visão de águia mesmo, que a gente tem ali com as igrejas. Então, estamos convidando você para estar conosco, juntamente aqui com vocês também, que esse projeto se estendam e que todos sejam alcançados, né, de uma maneira linda. E vai ser um imenso prazer estar aqui falando um pouco, então, despertando esse desejo de fazer a coisa certa aqui, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, e nos últimos tempos, com certeza, quem não tiver bem certinho, o inimigo vai usar os grandes poderes para derrubar. Usa. O importante é, primeiro, Deus dirigindo o seu ministério, a sua vida, a sua família, e tudo que você tem e tudo que você recebeu de Deus para fazer. E a gente tem que também ser prudente e conhecer os meandros de cada país. Então, se você está em outro país, você tem que estar dentro da lei daquele país. Você está no Brasil, dentro das leis brasileiras. Mas todos nós temos direitos e temos deveres também. Beleza? Pastora, muito obrigado. Que Deus abençoe. E a gente continua se encontrando. Espero que em breve na sua igreja, Claudinha e eu, vamos lá. Obrigado pelo seu momento com a gente. E nós vamos agora, imediatamente, lá para o auditório, com áudio e com tudo. Por favor, Fabiano, vamos para o auditório do SICOM. Estudou a Bíblia Católica, né?
estudou a Bíblia escrita em hebraico não me fala, aramaico, né? Em aramaico, estudou tudo, mas está perdido. Tem muito conhecimento, mas está perdido. A gente levando a palavra, evangelizando, querendo convidar ele para parte dessa. Ah, mas eu já fui em vários cultos. Mas o senhor foi lá como estudioso. Você não foi lá para aprender. Não foi lá para ouvir Jesus. A gente falou para ele. Posso falar? Até o diabo sabe da Bíblia de capa a capa, de ponta a cabeça. Ou como diz no livro de Tiago, até o diabo crê na palavra de Deus e treme. Mas tem cristão, pastor, que não teme. Se o diabo treme, vocês estão compreendendo? Então a gente tem que ter esse pensamento de unidade, de nos unirmos numa só fé. E o objetivo de uma igreja é esse. É fazer parte, chamar os pastores que estão se sentindo sozinhos, pastores que estão sem direção, os pastores que têm alguma direção, mas querem aprender mais, querem ouvir mais, né? Para poder fazer parte dessa engrenagem aí. Esse vídeo aí calhou muito bem para o que a gente está precisando nos últimos tempos. Entender isso. E isso é que muitos não entendem. Que o nosso trabalho é o melhor do que o de uma montadora. O médico está lá agora, tentando salvar uma vida. Mas ele não pode salvar o quê? Não é verdade? É dispensável o trabalho do médico? Não é. É essencial na salvação de uma vida. Que não tem trabalho mais honroso do que o do bombeiro, que também está lá para salvar vidas. Né? Fazer que aquela vida sobreviva um pouco até chegar um médico, até ser chegado a um hospital. Mas o nosso excede a tudo. E a gente, por conta da vaidade, por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, a gente está deixando isso de lado. E está se preocupando só com a gente. Ah, a minha igreja está cheia. Mas quantos naquela igreja ali foi salvo? Quantos naquela igreja foi salvo? Não é verdade? As pessoas precisam de Deus. Mas precisamos de pessoas de Deus. Pessoas que estejam em Jesus. Que sejam um em Jesus. Porque se a gente for um em Jesus, como está escrito aqui em Deus, junto, como ele fala assim, né? Tu, o Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Se nós tivermos, ou seja, comunhão com Deus, as pessoas vão ver, vão falar o que falou para Eliseu. Ali vai verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus. Essa é a realidade. Um homem, uma mulher de Deus. Era isso que a gente tinha para falar. Aquele pastor que perguntou para a senhora, né? Para quê? Quem está entendendo? Eu vou lá, vou participar. Não sei o que é. Se eu ver que está saindo para um lado, né? Que nem a televisão. Para que você senta na frente da televisão? Não é para assistir a televisão? Se você está lá ligando a televisão não liga, ou não tem nada interessante para você assistir, você vai ficar de frente dela? Você vai querer o quê? Desligar e sair fora. Se a palavra de Deus diz que ela se renova todo dia, e a pessoa que está lá na frente não tem nada para quê? Para oferecer, já preguei toda a palavra, não sei mais o que pregar. Pode falar que tudo é possível o que crê. Quantas palavras, quantas vezes eu já falei essa palavra? Quantas vezes eu já preguei essa palavra? Às vezes está numa correria, vou pegar uma palavra, aquela palavra lá é boa. Aí você abre a boca para falar, aquela mesma palavra que você já usou há 30 anos atrás, está trazendo algo novo para a pessoa que está lá e para você. Já falei para ela, já preguei essa palavra 300 vezes, mas me trouxe uma visão diferente. Jeremias, Senhor, mas o que eu vou pregar? Sou pesado. O que Jesus falou? O que Deus falou? Abra a boca que eu te encherei. Abre a boca que eu o quê? Te encherei. É só abrir a boca. Lê lá, abre a boca e Deus vai falar, não vai vir coisa. Às vezes acaba a reunião. O que eu falei?
que foi isso? Mas eu sei que aquela palavra trouxe alguma coisa para alguém. Se na reunião que eu fiz, uma pessoa falar, pastor, eu quero entregar a minha vida, eu quero me batizar, aquela alma ali está meio... Se ela morrer naquele momento, a alma dela foi para o céu. Mas se ela não morrer, ela já está meia, ganha para Jesus. É isso. Entenderam? É isso que a gente tinha para falar hoje, para passar hoje. O objetivo da Unigreja é esse. Repito, todo terceiro sábado, né, de cada mês, a gente tem o nosso congresso ali na Rua Piquiri 44. Nós estamos ali a partir de 8h30 da manhã recepcionando, né, com um café. E 9h30 tem lá o nosso congresso direto de São Paulo com o presidente da Unigreja Nacional, né? A gente está ali participando desse congresso e, graças a Deus, tem ajudado muito, tem abençoado muitas pessoas. Repito, zero objetivo de se tornar líder de alguém, de financeiro, nada. A única coisa, a qualidade espiritual do pastor. Dividir aquilo que Deus tem trazido para nós. Dividir aquilo que Deus tem mostrado para nós, que tem dado certo. Não quer dizer que vai dar certo, mas você pode ter ali uma base para você poder o quê? Trabalhar, fazer o seu trabalho. Eu tenho certeza que Deus trouxe, esse entendimento para que a Unigreja viesse, ser fundada. Graças a Deus no Brasil inteiro, estamos tendo bastante, adesão. Muitos pastores que estavam até a ponto de se matar, pastores como o caso da senhora, né, que estava pensando em desistir, largar tudo, tem sido ajudado e seus ministérios têm sido abençoados. Esse é o objetivo. A única coisa que a gente pede para vocês é que faça desse terceiro sábado de cada mês o seu monte. O meu monte, como assim? Jesus não se retirou por um monte para orar? Não teve seu tempo? Tire seu tempo para você ficar mais conectado com Deus no nosso trabalho que a gente tem na igreja. Todo terceiro sábado de cada mês. Né? Inclusive, nós teremos a convenção de pastores, a primeira convenção nacional de pastores, no mês de junho, 4 e 5, né, uma quinta e uma sexta-feira, a primeira convenção nacional lá em São Paulo, na sede da Unigreja. Rua Santa Rita. Obrigado, dona Cláudia. A Rua Santa Rita, né, lá no bairro do Pari. Né? Serão 2 dias onde virão pastores do Brasil inteiro. Né? Vai ser transmitido também, né, em alguns estados. Vai acontecer 4 e 5 de julho. Se você quiser mais informação, é só entrar em contato com a gente e a gente vai passar mais os detalhes. Tá bom? Vamos fazer oração. O senhor quer orar aí, pastor, para Deus abençoar a gente aqui? Por favor, pastor. Chega aqui. Eu sou uma primeira viagem, né? Seria possível fazer a apresentação para nós? Com certeza. Com certeza. Eu não conheço os aqui. Hoje a gente só está aqui com os colaboradores, né? E com a pastora que veio, que está tendo mais outros 3 eventos. E a outra pastora está lá com um podcast, né? Ela está ali, enquanto a gente está aqui, ela está lá, está sendo transmitido também ao vivo. Ao vivo não, está sendo gravado para ser passado no podcast Sertão Gospel, né, dona? Isso. Né? Vai ser passado o que a gente vai toda terça-feira, né? Pelo Idealcast. Aqui é a pastora Vandira, da Igreja Luz do Mundo Mundial, né? Mundial. Tem sede lá em São José dos Pinhais. A sede de vocês é em Barcelona, na Espanha. Esse aqui é o pastor Nilson da Assembleia de Deus, renovado em Cristo. Tá? Prazer conhecê-los, viu? Deus abençoe. Creio que a gente sempre aprende, né? Como com certeza. O pastor falou, essa troca de informações é muito valiosa para o reino de Deus. Com certeza. Né? Então, agradeço também pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer
Eu te louvo, Senhor, por esta rica oportunidade, por este espaço, por esse ambiente, pelas pessoas que aqui estão, pelos organizadores, colaboradores, Senhor. O nosso objetivo nesta manhã, Senhor, está muito claro, Senhor, que é ganhar almas para o teu reino, Senhor. Senhor, que o teu nome seja glorificado, honrado, Senhor, e a ti seja dada toda a honra e toda a glória. Então nos ajuda cada dia mais, nos dando instruções, Senhor, nos aprimorando para esta obra, Senhor, como foi dito aqui, Senhor, muito mais importante, porque, ó Deus, trabalhamos com aquilo que não vai perecer, Senhor, com almas e vida eterna, Senhor. Então nos ajuda, nos dando entendimento, nos dando sabedoria e estratégia, Senhor, para que o teu reino prospere e cresça na face da terra. Nós somos gratos por esta rica oportunidade, te dão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos no café lá, continuar o café, como a gente sempre faz. Estamos aqui no podcast Ideal, Darcy, Claudinha. Hoje eu estou com o pastor Nilson. Pastor Nilson, o que está acontecendo com o nosso cabelo? Parece que ficou meio branco. Pois é, rapaz. Será? Faz parte da genética, né? Da genética. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Primeira vez aqui pela Unigrejas? Primeira vez, né? Recebi o convite e vim visitar e participar dessa palestra hoje pela manhã. Seja muito bem-vindo na região norte. Obrigado. Eu quero passar oficialmente para o senhor a revistinha da Unigreja, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, o senhor como pastor. E o senhor é da Assembleia de Deus? Renovada em Cristo. A gente falava aqui nos bastidores com o pastor, né? De repente, Deus tem as formas totalmente e nos surpreende, pastor. A gente tem aí meio século, né? E a gente se surpreende com Deus todo dia, né? Graças a Deus por isso. Verdade. A gente, na verdade, quando a gente se coloca à disposição da obra e do reino, né? Entendo que quando a gente vive aquilo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos surpreende, né? Nos surpreende, nos traz novidade de vida, novidade ministerial. Então, Deus é maravilhoso, né? Amém, eu fico muito feliz. O senhor, aonde que está a sua igreja, pastor? Hoje nós estamos localizados ali na rua Araguaia, 1126, no bairro Capão da Embuia, Curitiba, Paraná. Próximo Capão da Embuia. Fica próximo ao Detran ali, tá? Em frente do supermercado Agricera ali, muito conhecido. Muito conhecido, fica ali próximo da Leopoldo Belzac. Isso, próximo ali, algumas quadras da Leopoldo Belzac. Bem atrás da Universidade do Esporte. Ah, sim, bem próximo do Detran, então. Bem próximo do Detran. Graças a Deus. Ali, quais os dias de culto, pastor? Segunda, quarta, sexta e domingo. Né? Domingo pela manhã temos a Escola Bíblica Dominical. Então, em nome do pastor Lima, que é o superintendente da Unigrejas, quero dizer bem-vindo, o senhor é muito bem-vindo. E o objetivo da Unigrejas, pastor, é ganhar almas para Jesus. Não é, vamos dizer, os membros da sua igreja serão afiliados, não. A gente quer que o senhor esteja conosco uma vez por mês no Congresso Renovação, para juntos buscarmos o Espírito Santo, a direção de Deus para ganharmos almas. A gente falava com o pastor Nilson aqui, a gente não, o cargo é só para organizar. A gente é, na verdade, servo do Senhor Jesus. Então, a gente quer já deixar esse convite definitivo para o Senhor e vamos ajudar também aquelas igrejas que estão começando, né? Porque quando alguém recebe um chamado é porque ele já tem um preparo. Deus também sabe que pode contar. E na Unigrejas, que já são 50 mil pessoas, já está no Brasil todo e a gente chegando agora na Europa, então a gente fica feliz em poder ver o reino de Deus. Até porque não dá mais tempo, né, pastor? A igreja está vivendo os últimos momentos na Terra, né? Então, a gente não deve se importar tanto pela
pelas formalidades, né? Mas começar a pregar a palavra de Deus, ganhar almas. Essa é a visão da Renovada em Cristo, né? A gente nasceu com um propósito e com um objetivo, resgatar almas. Lá nós temos um trabalho que encaminhamos pessoas com dependência química e outros problemas, né, para clínicas parceiras, né? Hoje a Renovada, ela tem 2 campos missionários em Moçambique. Nós assumimos 12 igrejas na África, né? Na província de Tete ali. E, o senhor assumiu o missionário, ou seja, os custos do missionário, bancaram o missionário, em linguagem bem simples para você, é bancar o missionário mesmo. 2 missionários, né, nós temos lá que estão sendo mantidos pela igreja, estão sendo ajudados pela igreja, e esses missionários já têm outras igrejas também que eles estão cuidando, né? Então, assumimos um compromisso. Para quem nasceu agora, tem 1 ano e 1 mês, né? A gente já destinou motos 0 quilômetros, bicicletas, telefones, cobrimos. Uma estrutura necessária. Estamos estruturando o campo lá, além dos valores para alimentações, né, que estão sendo destinados para lá. Acabamos de comprar um terreno lá para fazer um orfanato para 400 crianças e uma igreja. Em Moçambique. Em Moçambique, né? Então, a igreja, acima de tudo, de ganhar almas aqui, ela é uma igreja missionária, que ama fazer a obra de Deus. Missões, né? E eu costumo dizer para os irmãos, né? Eu falo, sabe por que esses campos estão tão abandonados no final da África, né? Eu louvo a Deus pelas igrejas que têm tido essa visão e têm investido, mas é que esse tipo de trabalho, irmão Darcy, ele não traz retorno. Então, ele não desperta a atenção de muitas igrejas que poderiam estar investindo e fazendo o reino de Deus crescer nesses lugares. É um lugar que a gente tem que ter consciência que a gente vai aplicar o princípio de Jesus. Qual que é o princípio de Jesus? Atos 20:35. Melhor é dar do que receber. Entendeu? Então, nós estamos lá, uma igreja fiel aos princípios de Deus e investindo maciçamente, tanto na igreja local, quanto na obra missionária. Graças a Deus. Eu fico muito feliz com essa nossa conversa. A gente teve também um privilégio de uma conversa, vamos dizer, aqui nos bastidores, que foi muito boa. Mas, pastor, eu quero deixar aberto o SICOM, Sistema Integrado de Comunicação, com o Jornal de Colombo, Metropolitano, mais emissora que está chegando aí. Eu quero deixar abertos os microfones para o senhor e marcar com o senhor um podcast de terça-feira, às 20 horas, com o senhor aqui, para a gente falar de evangelização, de ganhar almas e dessa sua experiência e dessa determinação de bancar os missionários lá. Ou seja, uma obra que está crescendo e que tem uma raiz. E aí eu quero que o senhor me conte os resultados, como tem sido as almas ganham lá, que certamente o senhor está recebendo dos missionários. Essa estatística para nós é o motivo da nossa alegria. Nossa realização é essa, porque o Senhor nos cuida em todas as áreas. Verdade. Marcado, pastor? Marcado. Então, será um prazer. Eu acho que hoje o Senhor Deus nos deu um privilégio, que foi a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, viu? Deus abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Amém. Deus abençoe. Valeu, povo de Deus. Estamos encerrando a nossa transmissão especial do podcast Darcy Claudinha, né? O Sertão Gospel, que ficou tantos anos na Gospel FM. Pastor Lino conhece, pastor Tacaiano também, que foi o nosso grande inspirador. Muito obrigado, que Deus abençoe e a gente volta na próxima oportunidade. Valeu, povo de Deus. Tchau.